Um, dois, três. Ai, gente. Meu Deus. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! A gente Aconteceu um probleminha que a gente tava tendo aula e ela esqueceu. De Ela botar apertou pra o botão. gravar. Ela esqueceu de botar pra gravar. A gente ficou conversando sozinho. Só um pouquinho. A gente tá aqui pra nossa aula 15ª aula. Surpresa! O nome da aula é surpresa. Surpresa! Quando você fala assim surpresa é porque você é o quê? Ganhou alguma coisa, né? Estamos na revista Gente da Bíblia. Gente da Bíblia, da Cristã Evangélica. gravando, viu? Agora tá. Gente da Bíblia, o tema é aqui, ó, surpresa. Surpresa é normalmente quando você ganha alguma coisa de presente, né? Tadã! Nossa, Surpresa! Vamos ficar aqui assim, ó, mais ou menos arrumado, né? Como pessoas ajeitadas que nós somos na vida, civilizadas, né? Só vamos fingir, né? Não, vamos usa a educação que eu dou. Aí, você vai pegar a sua revista, vai na aula 15ª, e aí você vai colocar o mistério. Qual é o mistério? Quem somos? Não, somos um presente. Que todo cristão recebe. Quem somos nós? Ah, muito bem. Na última vez funcionou direitinho. Né? Essa funciona legal também. Quem somos nós? Todo cristão recebe alguma coisa. O que é essa coisa? Eu sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Eu sei, eu posso O que falar. é dom e talento? Eu sei, dom é quando você ganha, quando você é bom em alguma coisa. Não. Não, dom é quando você ganha alguma coisa, o dom de Deus. Isso. E talento é quando você tipo, É bom numa coisa. É o bom numa coisa. Tipo, você é bom em cozinhar, você é bom em não sei, você é bom em tal Em coisa. escrita, em tocar um instrumento, Sou bom em em atuar, né, como ator. Ô, Então, pessoal, eu sou bom e não sei. isso é uma coisa que acontece, né? Quando o cristão nem sempre conhece o seu dom. Precisa perguntar para Jesus, qual é o meu dom? Qual é o meu dom? O que eu vou fazer no corpo de Cristo? O que eu vou fazer nessa comunidade para ajudar essa comunidade? Aí a gente vai ver agora alguns dons interessantes, interessantíssimos, que Deus nos dá. Em 1 Coríntios No capítulo 12, versículo 8 a 10. 8 a 10. Há um espírito da capacidade. Há um espírito. O espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo espírito dá grande fé, e a outro, o único espírito concede o dom da cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, dá a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Olha, ali melhor do que o que a gente não gravou. Tá vendo? Olha aqui, não mexe aqui, presta atenção, voltando para a aula. Vários são os dons que Deus dá. Ele dá dom de línguas, de interpretação, de bons conselhos, de ensino. Aquela pessoa que fala assim, isso aí é de Deus, isso aí não é de Deus. Esse discernimento, essa capacidade de avaliar direitinho o que é de Deus e o que não é, isso vem de Deus também. Papai tem um dom de discernimento. Seu pai tem dom de ensino. Também, mas Minha ele mãe tem de tem ensino. dom de visão das coisas. Não, ela tem visão de raio-x, mano. A gente tá fazendo uma coisa lá, ela entra as coisas assim. O que vocês estão fazendo? Isso aí é ser mãe, isso é mãe. Já sei que vocês estão aprontando alguma coisa. Especialmente se tá em silêncio. Muito bem. Quem é a pessoa que traz isso pra nossa vida? Eu sei, Deus!
Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Se lê pra Trindade. mim, Play. Nosso Deus é um Deus em três Isso. pessoas. Deus Pai, Deus O Filho e Deus Deus Espírito Espírito Santo. Santo, a Trindade, Trindade. que é um triângulo. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio em forma humana. Lembra que ele veio da Maria? Ele Aham. nasceu da Maria? Ele nasceu, cresceu e morreu na cruz. Assim, E aí, depois que ele ó. morreu, pra onde que ele foi? É que os profetas, eles fazem os... Qual é aqueles traços que os profetas fazem? Profecia? Isso, a profecia. E aí a profecia acontece. Isso. E ele foi morto, sepultado, Ei! e aí depois o que aconteceu? Ele foi pro céu. Ele Aqui, voltou ó, pro ó. céu. Nasceu, morreu, Não, nasceu é ressuscitou, assim, nasceu, Nasceu, morreu. morreu, Jesus morreu na cruz. Ó, nasceu, morreu. Fala, faz lá. Assim, ó. Nasceu, morreu e ressuscitou. Isso, ele ressuscitou. Nasceu. E quando ele foi lá na conversa de Jesus com os discípulos e na oração, ele fala, eu vou, mas o meu pai vai mandar o outro encorajador, que vai ajudar vocês. Então, quando o Espírito desceu e ele veio de Deus para os cristãos, no primeiro dia que isso aconteceu, foi lá na festa de Pentecostes. É uma reunião que juntava todo mundo, toda a galera lá tava na festa do Pentecostes. E aí, então... Quem que é primo de Jesus? João Batista. Eu pensei que era assim. Não, Saulo era um perseguidor da igreja, lembra? Quem Depois- é primo de Jesus? João Batista. Paulo. Não, a gente é primo de Jesus. Não, ele é nosso Sei irmão, lá. né? Nós somos filhos de Deus, Não, mas espera. Se a gente for da família de Jesus, mas nós não somos judeus. quem disse isso? Ué, A gente é o quê? a gente é brasileiro? Mas... Senta aí. Olha só, o que acontece? Deus, então, Jesus voltou lá pro céu, o Espírito Santo veio e o Espírito Santo traz os dons pra gente, que é aquele presente que Deus deu. Cada um é diferente do outro. Você leu quantos dons? Vários, certo? Quem é que dá todos os dons? Deus. Deus. Isso é uma Não, coisa muito Espírito. importante. O Espírito Santo, que é Deus, gente. Você lê pra mim, Play. Você quer que você ler, Plim? Agora vamos lá. 1 Coríntios 12, 11. Você vai ler? Eu vou ler. Vai ler, Manu? Eu quero ler. Então lê. Eu vou ler. Aqui, ó. Não, só o 11. Ai, meu nariz tá que tá. 11. Fala. Só 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único E o único. Espírito que concede o que deseja a cada um. Tem gente que Ah. acredita que existe fantasma. Não, não existe fantasma. Não. É só o 11. Só o 11. Só o 11. Só o 11. Mas o espírito santo não é tipo um fantasma? Porque ele é um espírito e os fantasmas são espírito. Sim. Mas ele não é espírito do jeito que as pessoas pensam que, tipo, existe uma penada ou alguma coisa assim do tipo. Não, existe ele isso. não usa um cobertor branco. Não usa o cobertor branco. Ele é um espírito. Ele é tipo um vento. A gente não vê, mas ele Usava um existe. vestido branco Por igual causa o que era a meu. roupa e uma faixa. da faixa. Eu não sei se ele usava a faixa, né? Mas ele usava a mesma roupa que todo mundo usava. Não, tem gente. Olha, ele tava na moda. Ele usava uma roupa que todo mundo usava. Vamos voltar aqui pros dons. Quem é que dá o dom, então? Deus! Conforme ele... Você lê pra mim. Conforme ele Conforme ele... Conforme ele Distribuía pelo mesmo É o único espírito que concede o que deseja. o que ele A deseja. cada um. Então não é assim, ele quer. eu escolho qual dom eu quero. É um presente de Deus. eu escolho. Não, não escolhe. Tipo assim,
as pessoas estão na Bíblia assim. Deus fala, você vai ter esse dom. Aí você fala, eu gostei desse dom. É. Mesmo você não gostando, você gostou. Mesmo se você não gostando dele, porque às vezes tem alguns dons que são difíceis, né? Eu gosto de ping-pong e judô. Não tem a ver com dom. Não. O que esse dom, o que Deus o que Deus quer com esse dom? Ele quer que Ele cada quer que você um ajude a falar de Deus para as pessoas. e ajude as pessoas. Você usa esse dom que você tem, que Deus te deu, para falar dele para as pessoas. Que pessoas? Todas as pessoas do mundo. Todas as pessoas do mundo. Mesmo quem, Então elas são quem já é cristão, essas coisas. Sim, mas porque é mesmo bom. que você, depois que você se converte, você precisa de ajuda. Você continua precisando aprender da palavra de Deus e você precisa do dom de ensino. Você precisa, quando você está buscando informação, recebendo informação, estudando, você precisa de alguém que fale assim, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Quando você está conversando com uma pessoa de outro idioma, de outra língua, você também precisa comunicar a verdade de Deus em outras palavras, Vou em falar outras uma línguas. coisa. Tipo o Então, papo. estudo. Tipo o papi. Ele já estudou a palavra de Deus, já tá estudando. Ele estuda ainda. Mas a gente precisa estudar. Mesmo que já aprendeu, precisa estudar mais, né? Exatamente. Ele até dá aula. Sim, exatamente. Vai lá. Olha só. Lembra de João 3,16? Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crer não ama, mas tem a vida eterna. Exatamente. Eu falei Os dois falaram plim, plim. Eu falei ele lá na aula de ensino religioso porque o professor botou na lousa e eu falei que eu não tinha levado a Bíblia, eu também tinha levado a Bíblia. E aí eu falei que eu já sabia esse versículo e aí eu botei o versículo e falei pra eles. Vamos ver uma pessoa que estava na lição anterior. Isso. Deus amou o mundo. De tal maneira Não. que deu o único filho para aquele que nele crer não morra, mas tem a vida eterna. Isso, parabéns para vocês dois. Aí Deus amou o mundo e aí ele deu seu filho. E por causa desse filho e por causa dessa salvação que vem através de Jesus é que a gente tem esse Espírito Santo. Olha só o que aconteceu na vida de uma pessoa que a gente viu na semana passada, na aula passada. Nossa, gente, Enquanto... Adão e Eva. Porque não é a aula deles agora. Vamos prestar atenção. Enquanto isso, Saulo... Para de mexer. Motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, os seguidores de Jesus. Homens e mulheres que ali se encontrassem eram para ser levados primeiro para Jerusalém. Quando se aproximavam de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão, ele caiu do cavalo, e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso. Quem és tu, Senhor? Disse Saulo. Aí ele faz assim, ó. Gente, pelo amor, vamos terminar isso aqui? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz lhe respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que estavam com Saulo não viram nada do que aconteceu. Muito bem. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias! Sim, Senhor, disse Ananias. Vá à rua direita, à casa de Judas, e ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei uma visão a esse homem. Mostrei-lhe uma visão, um homem chamado Ananias, chegando e impondo a mão sobre ele, para que voltasse a enxergar. E olha só então, lembra quem era Saulo? Eu tenho agonia dessa parte, de uma parte lá. Por quê? Porque cai escamas no olho dele. Cai Eu não escamas no gosto olho. de olhar, eu não gosto de imaginar. Tá bom, então vamos por partes. Escamas do olho Saulo, dele. ele estava na lição anterior fazendo o quê? Matando
Estevão. Matando Estevão. É naquela câmera que vocês têm que Estevão. ver, ó. Estevão. Estevão. Ele estava lá concordando com a morte de Estevão. Isso. Aqui, ele recebeu uma visão de E ele Jesus ficou. cego. Ele ficou cego. Sério? Ele criou como Ele ficou escamas cego do por rosto. quase por 10 dias. Não foi 10 dias. Ele entrou lá em Damasco, foi para casa desse Judas e Deus mandou Ananias ir lá conversar com ele. Sabe que Deus E o que Ananias Vou fez? falar, Deus pegou o peixe e tava descascando no olho dele. Não tinha peixe nenhum, não mexe no meu peixe. Não existia peixe, mas nesse momento em que ele teve essa visão da glória de Deus, ele ficou cego, porque era uma coisa muito gloriosa, uma luz muito gloriosa. E aí o que aconteceu? Ele estava orando, ele estava pedindo direção de Deus, porque ele achava que estava fazendo a coisa certa. E ele não estava fazendo a coisa certa, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. E aí então o que acontece? Ananias é aquele cara que Deus chamou para ir lá conversar com Saulo. Por quê? Por quê? Porque Ananias era de Deus. Porque Ananias era de Deus. Então Ananias naquele momento foi usado por Deus para abençoar a vida de Saulo. E é isso que acontece com os dons espirituais. Um vai ajudar o outro a crescer na fé. Então, do mesmo jeito que Saulo precisava de Ananias, ele precisava aprender. Isso acontece aqui com a gente, na nossa comunidade, na nossa igreja. Se você é cristão, você precisa estar numa igreja onde você vai aprender a palavra de Deus, onde vai ter pessoas que estão usando os dons. Isso. Que estão usando os seus dons para edificar o seu corpo de Cristo. E se você é cristão, você tem um dom. Meu amor, por favor, vamos terminar nossa aula. Depois você vê o seu dedão. E aí, se você é cristão, você também tem um dom. E você também precisa contribuir para essa comunidade que você está vivendo aí em volta. Crescer Porque cada senão, vez mais. isso. Mãe, Se eu você tenho não dom tá, de ver através do meu dedão. se você não está trabalhando, não está usando o seu dom, você não está fazendo aquilo que Jesus espera Isso de mesmo. você. Muito bem, agora qual é o nosso dom, minha gente? O nosso dom é atrás do dedão dele. Não. O nosso dom é falar de Jesus para as pessoas. Não. O nosso dom. Isso é uma ordem. Isso acontece. Eu não Às vezes sei a qual é o gente. meu dom. Isso acontece. Às vezes a gente ainda não sabe qual é o nosso dom. eu Por isso sei. a gente tem que orar. Então O que deve Paulo ser estava mais falando? O que Paulo estava fazendo logo depois da visão? Orar. Ele estava orando e pedindo que Deus direcionasse as coisas na vida dele. Né? Muito bem, vou falar Mano, é muito estranho. uma outra pista. O que É é? muito estranho uma pessoa que odiava Deus e matava as pessoas virar de Deus e amar Deus. Jesus tem um senso de humor, né? Jesus é engraçadinho, né? Ele pega justamente aquele cara que tinha sangue nos olhos, assim, que passava a faca em todo mundo. Passava E ele- a faca é o impostor do Among Us. Passa a faca. Passou Passa a faca. Passava a faca nas pessoas e ele Já se sei. torna um dos maiores Ele evangelistas. passa a faca E no também pão. ele era muito temido por qualquer pessoa, né? Claro, ele era mó sangue nos Ele passa a olhos. faca no Ele era pão. sangue nos olhos. Assim. Muito bem, vamos ver lá. 1 Pedro 4, 10 e 11. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça na força que Deus dá. Assim tudo você realizará para a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre, eternamente. Amém. Amém. E o que que- Jesus. E o que esse texto está falando, então? Que a gente tem que fazer o quê? Que a gente tem que... Que a gente tem que... A gente tem que obedecer. Não, pera. Não, pera. Pera, fala de novo, que eu não ouvi direito. Ai, vocês não prestam atenção, estão fazendo piada, tá vendo? Eu Presta não ouvi atenção, direito, Deus você concedeu não um dom lembra. a cada um e vocês devem usá-lo para Eu servir sei, o Eu dom. sei. Eu sei. Eu sei. Você Ah. tem que usar o seu dom para falar a palavra de Deus para as pessoas. Pra quê? Você tem que usar seu dom para ajudar nas coisas que Deus fala para você fazer. Ah,
isso Isso sim. é a mesma coisa. Disse a mesma coisa. Seria Então, se plim, você... seria pra você plim. Plim, plim, estrelinha. Se você tem dom de ensino, você tem que ensinar conforme a palavra de Deus. Se você serve e ajuda as pessoas, você tem que fazer na força do Espírito Santo. A gente tinha falado Judas. Judas é o cara que Saulo foi para casa dele lá em Damasco. Mas a gente Onde que isso acontece, minha gente? Onde que você serve? Não, aqui, ó. Onde que você serve, que você usa os seus dons? Em todo lugar. Especialmente com os seus irmãos. Porque é para o crescimento das pessoas, para elas crescerem na vida espiritual e para você falar de Jesus para as outras pessoas. Então isso acontece na sua vida, no dia a dia, em qualquer lugar, e isso acontece no contexto da igreja. Eu posso falar de Jesus pra mim. Vamos concluir então a nossa aula. Os dons são o quê? São Coisas que Deus dá de presente para as pessoas. Qual é o objetivo desse dom? Para ajudar ao crescimento da igreja e falar de Jesus para os irmãos e eles virarem crentes. Isso, para os crentes ficarem mais crentes e para os que não são crentes se tornarem crentes, certo? Então a eureka que você vai escrever aí na sua revista é os dons que todos os cristãos recebem. Isso é muito importante. Se você é cristão, se você tem Jesus no coração e o Espírito Santo mora junto com você, sem sombra de dúvida alguma, você tem um dom. Se você não sabe ainda qual é o seu dom, você tem que orar a Deus e pedir que Deus mostre para você qual é esse seu dom, para você trabalhar e usar ele para edificar outras pessoas. Combinado? Então faz a sua revista. Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.